Alguém que entra nesse setor atribuindo-se méritos inexistentes, já entra como suspeita. Então é evidente que o que ela revelou é que ela é uma gerentona política com parcos conhecimentos técnicos na área de energia, seja qual for. Embora manifeste publicamente e nas reuniões uma arrogância raramente vista na história brasileira, de alguém que faz de conta que sabe e conhece tudo, embora na hora dos fundamentos isto tudo transpareça inexistir. De forma que é um caso raro, onde blefar, jogar truco, deu certo até um certo ponto, mas virou uma tragédia para o povo brasileiro, porque desestruturou o sistema energético brasileiro, seja o elétrico, seja o de combustível, seja a Petrobras, que vive em crise permanente, tudo uma trajetória construída sob a liderança dela, porque a ela foi delegado pelo governo Lula a condução desses setores. Teoricamente, a sua capacidade a credenciou a alçar postos maiores, e o que se vê aqui é uma destruição total do sistema energético brasileiro hoje, que é a grande... O que ela tem feito historicamente é se antecipar. Toda vez que aparece a ideia de que vai ter problema em alguma área, ela já vai lá, escolhe um culpado e o coloca na mídia. Era o Eletrobras, a Petrobras, o fulano, o cicrano. De maneira que ela, ao sacar primeiro, se especializar em procurar culpados e apontar culpados, nunca revelou capacidade de construir soluções no interesse público. É o que eu posso dizer sobre aquela senhora. É difícil dizer, fazer. Eu diria que o povo brasileiro não pensa assim. No caso dela, quem construiu esse caminho foi o senhor Lula da Silva, que exatamente por ser um sujeito que buscava a negociação, precisava um contraponto de alguém que endurecesse, que amaciasse os potenciais interlocutores para chegarem mansinhos na hora de fazer os acertos e acordos políticos e econômicos que o governo Lula andou fazendo por aí. De maneira que foi ele que pavimentou a trajetória dessa figura que hoje está na presidência da República. Desde já eu afirmo a minha posição. É um crime privatizar a Petrobras ou o pré-sal. Falo isso porque há poucos dias o principal assessor do candidato Serra para a área de energia e ex-presidente da Agência Nacional de Petróleo durante o governo FHC defendeu a privatização do pré-sal. Isso seria um crime contra o Brasil, porque o pré-sal é o nosso grande passaporte para o futuro. Com ele, o Brasil vai arrecadar bilhões de dólares. Essa riqueza será investida nas áreas de educação, saúde, cultura, meio ambiente, ciência e tecnologia e combate à pobreza. Essa é a grande diferença entre o nosso projeto de governo e o projeto da turma do contra. Nós acreditamos que o fortalecimento das nossas empresas é bom para todo o povo brasileiro. Eles só pensam em vender o patrimônio público. Este é o momento de fazer o governo chegar cada vez mais perto do povo e do povo participar cada vez mais das decisões de governo. Mais que nunca, o Brasil está aprendendo que o que importa não é termos problemas. O importante é termos as soluções. E mais soluções estão a caminho. Ainda este mês, vamos fazer novos leilões de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Estes leilões vão injetar bilhões e bilhões na economia, gerando centenas de milhares de empregos. Vamos também leiloar em outubro um imenso campo de petróleo do pré-sal, o Campo de Libra. Veja, eu me sinto tranquilo em falar desse assunto. Primeiro, preciso lembrar que já antes, Lula e Dilma Rousseff entregaram na franja do pré-sal campos de petróleo ao senhor Eike Batista, que tinha acabado de recrutar toda a equipe de técnicos administrativos da Petrobras para criar uma empresa que 7 ou 8 meses depois de criada já pôde disputar um leilão com a própria Petrobras, o que é raríssimo no mundo inteiro. É verdade que depois, embora ele tenha encontrado petróleo, não foi capaz de produzi-lo e sua iniciativa fracassou. E não obstante ter ido a presidente da República vestida com o fardamento da OGX,
coisa que antes só o presidente da República vestiu da Petrobras. Fui inaugurar uma plataforma que alguns meses depois deixou de funcionar por erros técnicos graves. Isso é anterior. Depois, o leilão de Libra foi um crime contra o qual eu me opus. Tem uma ação judicial hoje junto com o Dr. Fábio Conder Comparato, questionando a legalidade do leilão. Porque 60% de Libra foram entregues para empresas estrangeiras. E a Petrobras, que detém o conhecimento específico, é obrigada a operar. De uma certa forma, eles leiloaram muito mais do que o petróleo. Leiloaram a capacitação da Petrobras e a única contribuição das empresas estrangeiras é fazer um aporte financeiro disponível a partir de qualquer banco. Porque quem tem reservas asseguradas, como o Libra tem de 10 a 15 bilhões de barris, vai produzir por um longo período cerca de 1,5 milhão de barris por dia. Hoje o Brasil produz 2 milhões e pouco, 2,5 mais ou menos. E esse petróleo todo vai ser exportado sem controle no ritmo de produção pelo governo brasileiro. Todos nós sabemos que o preço do petróleo, ele é não um preço normal de concorrência. Nos anos 60, as empresas nacionais que depois passaram a constituir a OPEP controlavam cerca de 2% das reservas do petróleo. 86% estava na mão das multinacionais grandes, 14% na mão da Rússia e 84% na mão das multinacionais. Em 2010 era o contrário, 92% do petróleo estava na mão de estados nacionais, a maior parte deles vinculados ao OPEP, incluindo a Rússia, que não é da OPEP, mas opera em coordenação. Com isso, depois de choques do petróleo dos anos 70 e 80, o petróleo estava estagnado na faixa de 15 a 22 dólares o barril. A OPEP conseguiu articular o ritmo de produção, impor o seu controle sobre a propriedade e produzir petróleo a 1 dólar o barril na Arábia Saudita, a 15 em outros países mais caros, como o Brasil, e vendê-lo a 100 por um longo período, criando uma confrontação geopolítica. De um lado, a OSD, liderada pelos Estados Unidos, com a participação da China, e do outro lado, a OPEP, junto com a Rússia, fazendo esse xadrez geopolítico para ver quem fica com o excedente econômico do petróleo. Recentemente, agora, nota-se que houve um desequilíbrio e o preço do petróleo despencou. Mas é fundamental para quem quer manter preços e obter maior renda pelo petróleo. E o petróleo pode ficar em 80 dólares, porque 80 a 100 dólares é o custo de qualquer outra alternativa ao petróleo no mundo, por barril. Só por isso que, se vender a 80 a 100, ninguém consegue substituí-lo ainda. E quem tem a propriedade controla. Ora, quando o Brasil leiloa contratos de concessão ou de partilha, que viram contratos microeconômicos, porque eles passam a se resolver sozinhos, dado o contrato, aquele volume de petróleo vai sair necessariamente no período de 30 anos, sem levar em conta o contexto internacional. Jogar no mercado 1,5 milhão de barris, como vai jogar Libra, sem controle estratégico, é um equívoco monstruoso geopolítico. Basta lembrar que os Estados Unidos não se pode exportar petróleo sem autorização presidencial. Por isso que o preço do petróleo lá caiu primeiro, por causa da produção elevada do petróleo não convencional. E isso foi um dos fatores que ajudou agora com que a OPEP, a Arábia Saudita, comandando a OPEP, aceitasse reduzir o preço para cerca de 70 dólares o barril. O que é um problema para muitas fontes alternativas, porque se permanecermos agora no patamar de 60 dólares ao longo de 5 anos, muitas iniciativas, inclusive o etanol brasileiro, biodiesel e outras fontes, terão dificuldades econômicas que vão depender de subsídio para se sustentar. Quando essas iniciativas desaparecem, pode voltar o ciclo do apogeu do petróleo. De maneira que o país que não compreende essa geopolítica, como o governo brasileiro revelou não compreender, ao fazer o leilão de Libra, ao fazer leilão de concessão, ao fazer leilão de partilha e continuar nisso, revela que está abrindo mão da capacidade da soberania nacional de controlar um dos fatores essenciais que pode gerar riqueza para promover a transformação do Brasil. O que também não está acontecendo, que se olharmos os royalties, que são uma fração ínfima, eram 5% a 10%, agora vão para 15%, olharmos a aplicação disso, foi tudo em gastos correntes. Não se converteu isso em um patrimônio futuro que seria maior do que o petróleo representará no futuro. Isto é um patrimônio de educação, de saúde pública, de infraestrutura produtiva. Isso não foi feito. Então, no pré-sal,
dever-se ter um plano estratégico dessa natureza, fazer um plano nacional de desenvolvimento econômico e social, saber quanto investir a médio e longo prazo em educação, saúde pública, infraestrutura urbana, reforma agrária, reforma urbana, ciência e tecnologia, proteção ambiental, fontes renováveis, transição energética, orçamentar isso e produzir o petróleo sob controle do Estado Nacional, porque exatamente a manutenção da rentabilidade do excedente econômico do petróleo depende do controle sobre o ritmo de produção, que tem que ser coordenado com os grandes produtores da OPEP. O Brasil renunciou a isso miseravelmente, tanto os tucanos quanto o PT. De forma que esta é uma tragédia geopolítica estratégica com a qual a sociedade brasileira, que aprendeu no discurso de que o pré-sal é o passaporte para o futuro, acreditou no discurso, mas quem olha a prática vê que o que está se fazendo, na verdade, é o contrário do que se diz também. De forma que esta é a tragédia estratégica do Brasil na área do petróleo. Este é um problema que vem desde assim, os grandes períodos da humanidade. Nós éramos, até 12 mil anos atrás, caçadores e coletores. Catávamos o sol, que virava a fotossíntese nas plantas e se transmutava nos animais. De 12 mil anos para cá, nós conseguimos organizar a fotossíntese, nos tornando agricultores. Viramos sedentários. Éramos 30 milhões então, e ao longo de 12 mil anos crescemos para 700 milhões de habitantes. Em 1750, quando se diz que iniciamos a captura da energia de estoque do carvão, convertida em força motriz pelo vapor feito a carvão, que foi para o chão de fábrica, os teares, depois foi para os navios e para os trens, e passamos a produzir com uma intensidade muito maior desde então. 150 anos depois, a era do carvão dá lugar à era do petróleo, de um lado, dos combustíveis líquidos, motor de combustão interna, e o sistema baseado no eletromagnetismo, os motores e geradores elétricos do outro. Mantendo o mesmo paradigma com uma intensificação e um novo padrão tecnológico apenas. Criamos o sistema urbano industrial. Éramos 1,7 bilhão de habitantes em 1900. Na virada do século já éramos 6,7, hoje somos mais de 7 bilhões. A apropriação social da energia, nesses últimos anos, primeiro o carvão, depois o petróleo, é que de uma certa forma permitiu o incremento extraordinário da produtividade social do trabalho e gerar esta construção de tanta gente hoje existindo aqui, tantas almas, em condições materiais muito assimétricas, mas com um padrão de vida muito diferente do então. Então, nesse sentido, a apropriação social da energia de estoque, especialmente o petróleo, permitiu que isso acontecesse. Isso tem a ver com a quantidade de quanto custa produzir um barril de petróleo. Muito pouco. A substituição dessas fontes de recursos significa gastar mais capital e mais trabalho para fazer a mesma coisa. E esse é o grande dilema. Pelo que, apesar do discurso em torno das mudanças climáticas, na prática, as economias resistem, porque dentro delas tem uma lógica interna que vai pelo caminho, assim como a água desce pelo caminho de menor resistência, as decisões econômicas do sistema capitalista são aqueles caminhos onde o retorno é maior. E o retorno é maior onde a produtividade é maior, a produtividade é maior quando os recursos exigem menos trabalho de capital para serem mobilizados. Esse é o grande dilema do sistema capitalista hoje hegemônico, cuja lógica não é produzir para atender necessidades, é produzir para acumular. Então, vivemos nessa contradição. A retirada do petróleo, como fonte energética essencial, causa este problema econômico. Nós temos que trabalhar mais, gastar mais capital para produzir as mesmas quantidades. E sabendo que hoje, dos cerca de 7 bilhões de habitantes, 2 bilhões ainda vivem na miséria. Precisar-se produzir mais, porém, além de produzir mais, tem que distribuir melhor o que é produzido. E o sistema econômico não está dando conta disso. Esse é o dilema com que nós nos confrontamos hoje, quando tratamos da questão econômica e da questão ambiental e da questão do acesso aos recursos naturais. É evidente que a grande fonte de energia é o sol. Pela fotovoltaica, pela eólica, pela hidráulica, pela fotossíntese. Tudo é factível.
problema é sua viabilidade do ponto de vista da lógica do sistema econômico hegemônico hoje. Aí é o problema do decrescimento. Há teóricos da economia ecológica entendem que tem que se viver mais com menos, consumir menos, desperdiçar menos. Certamente sociedades avançadas podem fazê-lo. Sociedades subdesenvolvidas, especialmente na Ásia, na América Latina, na África, ainda têm enormes carências. E que o sistema, de qualquer maneira, não responde a elas hoje. Essa é a tragédia, esse é o dilema com que nós nos confrontamos. E a saída, evidentemente, vai ser construída historicamente. Há aqueles que pensam em saídas, mas o problema, a solução não está no saber fazer só, em dominar a tecnologia. Tem soluções possíveis para muitos desses problemas. A questão está na sua construção histórica e social, isto é, na política, o poder real onde é que está, como se decide o que é feito. Isto que é o que intrinsecamente cria-se essa clivagem entre o discurso de muitos que apontam soluções e diz agora cabe aos políticos. Mas quem são os políticos? De onde vêm? O que decide? Com base em que interesses? Qual é a lógica por trás dos processos dos parlamentos, dos poderes executivos? Ora, essa que é a questão com que nós nos defrontamos hoje. De maneira que energia natural não falta. O que vem do sol todo ano é muitíssimo maior do que nós consumimos. Nós temos ainda a geotérmica e a nuclear também, que é um estoque extraordinário de recursos, depende da tecnologia que for utilizada, no momento que se resolverem os problemas de segurança e confiabilidade, ou em que, por exemplo, se acredita um dia, se descubra a cura para o câncer. Então, teremos um novo paradigma de abundância de recursos, só que a escolha se dá por aqueles recursos que são mais produtivos. O petróleo é uma das menores quantidades no mundo, é o mais disputado pelas suas características econômicas. O carvão é o mais abundante dos estoques. A nuclear é um grande, depende da tecnologia que for utilizada, se houver os reatores regeneradores. Mas o sol nos dá todo ano uma quantidade imensa de energia que movimenta o ciclo hidrológico, movimenta o ciclo eólico, alimenta a fotossíntese mais nos mares do que em terra. Tudo são recursos. A questão é quais serão utilizados, mobilizados e por que motivos. Aí vem a lógica da ditadura do sistema econômico que impõe sua trajetória, porque sistema econômico significa trabalho e capital. E esse conflito está permanentemente presente. Eu acho que o governo tem se especializado em selecionar aqueles que subservientemente e docilmente servem aos interesses e aos grupos de pressão. Não tem se notabilizado por recrutar aqueles que têm perseverança, que têm visão estratégica e capacidade. Então, temos a mediocrização da gestão pública nesse sentido. É uma pena e isto está vinculado ao processo eleitoral, financiamento de campanhas, estrutura e interesse dos partidos políticos, há todo um conjunto de mazelas que precisa ser extirpada da vida brasileira para que a gente possa se organizar para produzir mais de maneira mais eficiente, mais inclusiva, mais sustentável ambientalmente e criar uma convivência mais harmônica, respeitando os conflitos que são naturais numa sociedade tão diversa e tão assimétrica quanto a brasileira. Mas resolver isto, lamentavelmente, a nossa sociedade não consegue se mobilizar para utilizar de maneira plena e eficiente seus recursos humanos, seus recursos naturais e construir um país baseado na educação. A primeira questão de qualquer país que se quer civilizado é a educação básica, educação média e educação superior, sistemas de ensino, pesquisa e extensão para criar novo conhecimento e reproduzi-lo. É a saúde pública, é o sistema urbano, é a convivência. Há todo um conjunto de carências para as quais as soluções são conhecidas. E o nosso sistema político não tem permitido que essas soluções fossem implementadas. Elas aparecem em alguns discursos, mas na prática permanecem tão distantes quanto antes.
estou tanto quanto pessimista, porque tudo começa pela educação, e pela educação política e pela mobilização popular. Quando o Partido dos Trabalhadores ganhou as eleições em 2003, em 2003 resolveu cooptar os movimentos sociais, dando-lhe migalhas de poder, excluí-los da rua, da reivindicação, desmobilizando as forças populares que poderiam transformar o país, é que começa a destruição da esperança e da mudança. Então não há saída sem mobilização popular, sem educação política popular, para garantir que os interesses populares majoritários sejam efetivamente colocados na prática. E para isso tem que ter reforma do sistema político urgentemente. E a tragédia é que não tem mais... A grande esperança vinha dos partidos chamados de esquerda, que defendiam uma sociedade mais igual, mais inclusiva, mais aberta, mais solidária, onde a educação pública, a saúde pública e a convivência em melhores condições de vida se desse para todos. O discurso da esquerda foi capturado por alguns partidos e a prática abandonada em favor das outras práticas que estão tendo lugar agora. Então, esta é uma tragédia política que nós vivemos hoje, que é a desmobilização da população e uma espécie de terceirização da política em nome de discursos que não se convertem em prática. E eu acho que ainda levaremos muito tempo para reconstruir um movimento popular enraizado nas bases, capaz de formar uma nova onda transformadora, como parecia que teríamos tido e não tivemos. O que tivemos foi uma grande traição e uma metamorfose em relação aos propósitos, princípios e valores que foram defendidos e abandonados para o exercício do poder, da mediação, num governo de coalizão, que não se preocupa com a história nem com o futuro, se preocupa com o que está à mesa para promover a partilha entre os interesses constituídos naquele momento que tem capacidade de pressão. Então temos um governo que é síndico apenas do dia a dia, que abandonou uma visão de futuro e abandonou uma longa trajetória de lutas políticas que pareciam ter amadurecido e apodreceram antes de se materializar. Esta é a tragédia brasileira, como eu a vejo. Eu estou pessimista, mas pessimismo e realismo têm que andar juntos.